pandemia persiste e estamos nos readequando, mas este cenário mais flexível permitiu que um dos maiores eventos folclóricos do Brasil acontecesse este ano. Estamos falando do 57º Festival do Folclore da Estância Turística de Olímpia, que aconteceu entre os dias 11 e 15 de agosto de 2021. Foi de forma híbrida, teve um pouco online, teve um pouco presencial, e foi o jeito encontrado pelos organizadores para fazer essa linda festa, que em outros tempos atraía milhares de pessoas para a Estância Turística de Olímpia. Mas quem vai falar mais para a gente sobre este evento, que apesar de já ter passado, ainda pode ser conferido, é o Estevão Amaro dos Reis. Ele é membro da Associação Olímpia para Todos, é músico de formação, etnomusicologista e tem um montão de informações para contar para a gente sobre este festival. Seja bem-vindo, Estevão. Que bom que você pode estar conosco no Simples Assim. Muito obrigado, Gislaine, muito obrigado pelo convite. E um alô, né, a todas as pessoas que estão nos vendo, que esse programa vai para o mundo, né? Vai. Essa é uma das coisas boas que se desenvolveram durante a pandemia, né? A possibilidade com qualidade de acesso ao mundo todo. E aí vocês usaram essa possibilidade, a tecnologia, para fazer com que o festival não se atenha à cidade de Olímpia, mas que ele vá para o mundo também, Estevão, foi isso? Sim, o festival ele já transmitia o palco principal durante as edições presenciais era transmitido via internet, mas de uma maneira ainda muito rudimentar, né, se comparada com hoje. Era só uma câmera e as imagens do palco principal. Esse ano, a ideia foi justamente levar com alta qualidade, né, audiovisual, de som e de imagem, porque uma coisa é a gente assistir qualquer performance, qualquer dança, qualquer show musical ao vivo. Quando a gente coloca o microfone e uma câmera na frente, muda tudo, né? A gente perde até um pouco do controle do som e da imagem. Então foi pensado com extremo cuidado para a qualidade audiovisual e sonora ser a melhor possível, né? Então a gente usou essa tecnologia como aliada para levar os grupos de todo o Brasil, das 5 regiões brasileiras, para o Festival de Olímpia e para o mundo. Então vamos contar um pouquinho da temática, porque o festival ele sempre tem uma temática, ele sempre escolhe um assunto, vamos dizer assim. Como é que foi esse ano? Então, esse ano nós pensamos conexão de um povo é o tema. Conexão, que tem a ver com essa tecnologia que a pandemia acabou nos forçando a descobrir novas maneiras de interagir com as pessoas, né? Mas também conexão da cultura, do folclore com as pessoas, com as localidades, com os locais de cada um. Né? E também conexão dos grupos que foram fundamentais para a construção da história de 57 anos do FEFOL, do Festival do Folclore de Olímpia. Ele só foi possível, né, chegar a essa longevidade de 57 anos graças às muitas mãos que construíram, cada uma a sua época, cada um no seu momento histórico, e com os grupos também. Então, dentro dessa temática, Conexão de um Povo, nós convidamos grupos que, em algum momento do festival, foram fundamentais para a construção dessa história. E aí, como é que vocês avaliam, Estevão, o presencial? Vamos pensar só naqueles momentos em que vocês tiveram atividades com ou sem participação de público, como é que isso se deu? Então, o festival esse ano aconteceu de forma híbrida, né? Por que híbrida? Tinham alguns grupos presenciais na Casa de Cultura de Olímpia, não foi no Recinto do Folclore, que é o local tradicional, porque lá é muito grande, né? Seria até mais difícil um pouco controlar acesso, né? E aqui na Casa de Cultura a gente consegue controlar dentro de todos os protocolos de segurança e de saúde, né? Não tem público, então tiveram a participação de 3 grupos de Olímpia, 3 grupos que a gente chama de parafolclóricos, né? O GODAP, o Grupo Olimpiense de Danças Parafolclóricas Cidade Menina Moça, coordenado pela professora Cidia Manzoli, é um dos maiores grupos e mais antigos do Brasil, com mais de 50 anos de existência, 54 anos de história. O Frutos da Terra, também de Olímpia, também parafolclórico, um pouco mais recente, um pouco mais de 10 anos. E o Anástasis, que também é um grupo ligado ao teatro, que também trabalha com as questões, com os temas do folclore. Então, esses 3 grupos se apresentaram cada um num dia. Então, isso também possibilitou maior controle, né? E intercalado com as apresentações gravadas que nós recebemos dos grupos convidados. E todas as apresentações foram inéditas, Gislaine, isso é importante ressaltar, né? Então, um festival todo inédito. Ano passado ele aconteceu de forma virtual, mas foram utilizadas imagens que o festival já tinha produzido para essas transmissões que eu mencionei, que já era transmitido, né, de alguma forma pela internet, e para registro também do festival. Esse ano não, todas são inéditas.
E como é que vocês avaliam o impacto do público? Como é que as pessoas receberam essa novidade de vocês, depois de não ter, né, não ter podido ter acesso presencial, pelo menos um gostinho do que é o FEFOL? Como é que foi isso para vocês? Não, tem uma das coisas interessantes do festival, importantes, né, que eu até descobri nas minhas pesquisas, essa possibilidade do encontro que o festival favorece, né? O encontro do Brasil todo. E como acontecer esse encontro no momento que não se pode encontrar, né? Essa é a questão, né? Mas o festival ainda conseguiu isso dessa forma. Aqui nas formas, quando o grupo estava presencialmente na Casa de Cultura, esses grupos que eu mencionei, dava um pouco esse gostinho, né? Porque não tinha público, mas tem o pessoal da técnica, os profissionais responsáveis pela transmissão. Então, ainda, né, comentário entre assim as pessoas que estavam trabalhando no festival traz uma memória, né, uma nostalgia do festival presencial. Mas também o encontro aconteceu nas redes, né? Nós montamos uma plateia interativa, isso foi uma novidade. Então as pessoas acessavam o aplicativo Zoom e assistiam como parte do cenário. Esse telão de LED, né, que eu mostrei que é parte do cenário, viravam janelas para o mundo, né? Então tinha pessoas do Brasil inteiro assistindo o festival. Então a possibilidade do encontro aconteceu, houve muita emoção, os vídeos muito produzidos, e a nossa ideia desse festival, que conduziu todo o trabalho, foi usar o olhar privilegiado da câmera, né? Então a gente conseguiu ver coisas que só a câmera pode mostrar. Porque o festival presencial, estamos vendo o show, estamos conversando com um amigo, estamos dançando junto com um grupo, saímos para pegar uma bebida, uma comida típica, né? E às vezes perdemos detalhes. Quando a gente está parado na frente da tela, né, e pensado, o olhar da câmera direcionado para isso, nos possibilitou mostrar coisas ao público dos grupos que eles não viam normalmente. Então a repercussão foi extremamente positiva e foi desse jeito. Eu estou conhecendo o festival de outra maneira, eu estou descobrindo coisas dos grupos que eu não via antes quando eu estava presencialmente no festival. Então a gente perde de um lado e ganha do outro, né? Estevão, isso tira que lições, porque em 2022 a gente tem muita esperança de que vai ser tudo como era antes, né? O evento presencial, trazendo todos os grupos de todas as regiões do país para a Olímpia de novo, tendo toda essa efervescência que o festival provoca em Olímpia e no entorno de Olímpia também. Que lições vocês tiraram dessa experiência híbrida que vocês vão poder levar para 2022? Sim, a lição que fica é que algumas coisas vieram para ficar boas, né, apesar da pandemia. Essa tecnologia, por exemplo, se a gente comparar com as lives iniciais, no início da pandemia, 1 ano e meio atrás, era mais precário o equipamento, né? O som não chegava atrasado, com delay, a imagem não era a melhor qualidade, apesar da internet já tá se desenvolvida há um bom tempo, né? Mas a qualidade de transmissão de som e imagem não era as melhores. Se a gente comparar com hoje, melhorou muito. Então, isso a gente vai levar para o festival. Por exemplo, os grupos estão presencialmente, mas também alguns grupos podem enviar vídeos como foi esse formato, então a gente pode ampliar o alcance do festival, né? A gente pensa em produzir documentários ao longo do festival, sobre o festival, para depois ser exibido logo em seguida, que também já gera movimentação, continuidade do festival e também divulgação. Por exemplo, o simpósio de etnomusicologia, né, que acontece desde 2014, é o segundo ano que ele aconteceu de forma virtual. Então, num primeiro momento, nós não conseguimos trazer pesquisadores, reunir para o debate, a ideia é colocar pesquisadores acadêmicos junto com os mestres dos grupos folclóricos, né, do Brasil todo. Essa possibilidade não houve desse encontro presencial, mas houve a possibilidade do encontro virtual que até se expandiu para outros países. Temos pesquisadores da Universidade Europeia que estão sediados na Itália, né? E participaram do festival da Itália para cá, né? Pesquisadores que estão no Maranhão, que participaram do simpósio, né? Então, ampliou esse alcance. Essa ideia de alcance ampliado mesmo, né? Pode ter grupos presencialmente em 2022, mas também grupos participando virtualmente. Eu acho que essas coisas, Gislaine, vão começar a se misturar. Talvez em algum momento a gente não saiba mais o que é virtual, o que é presencial, tão integrado que isso vai acontecer. Muito bem, Estevão, o nosso tempo terminou, mas a gente agradece enormemente a sua participação. E a gente deixa para o pessoal que está avisado aqui alguns endereços em que as pessoas podem buscar essas imagens e esses conteúdos que continuam disponíveis nas plataformas do Festival de Folclore, para que o público também conheça o que foi feito, o que aconteceu em Olímpia nestes dias de agosto.
Estevam, muito obrigada, viu, pela sua participação. Um grande abraço. Sim, eu agradeço o convite e é isso mesmo, né? O festival terminou, mas as pessoas podem acessar as redes que os vídeos estão lá, os filmes estão lá, teve oficinas de brinquedos infantis tradicionais, ressignificados no contexto da pandemia, o simpósio de estudos que eu já mencionei, contação de histórias e as performances inéditas dos grupos, né? Presencialmente aqui os parafolclóricos e os vídeos inéditos gravados e enviados para o festival. E só um detalhe, Gislaine, quanto ao alcance, né? O festival, normalmente, quando é realizado presencialmente, ele alcança em torno de 130 a 150 mil pessoas, né? Em 9 dias de festa. Esse ano foram 5 dias, foi um formato reduzido também, né, por essas questões todas que a pandemia nos trouxe. E nós tivemos um alcance de mais de 100 mil pessoas. Em um menor tempo, nós alcançamos, então, um número maior de pessoas. Então, o resultado foi excelente. Muito obrigada, um grande abraço. Muito obrigado, um abraço a todos.